o Sebrae tem cada vez mais buscado, de fato, reaproximar, né, da indústria. A gente sabe de todas as complexidades, as particularidades, e a gente é humilde também de entender que a gente cresce junto, né? A gente entende e aprende muito com todos vocês. Então, toda essa jornada que já está ocorrendo aí desde o ano passado, a parceria aqui com o sindicato, presidente Henrique, ela é verdadeira, ela é legítima e a gente espera que vocês realmente acreditem nesse propósito. E antes da gente iniciar aqui essa apresentação, eu falo muito do esforço e da prioridade que a gente tem que dar para esse tipo de oportunidade que está sendo dada aqui hoje. A Andresa, enquanto gestora, né, do Sebrae local, ela tem uma série de frentes abertas aqui no município, não só em Itajubá, como também em várias outras cidades aqui da microrregião. E ela tem 14, são 14 municípios que estão sob a gestão aqui da Andresa e toda a equipe que ajuda na parte operacional. E a gente tem um recurso limitado para todo o trabalho que o Sebrae precisa de fazer. E um dos principais pontos que a gente leva em consideração quando vai priorizar e determinar um trabalho é o fator engajamento. Né? Porque a gente pode ter um recurso considerável, a gente pode ter uma vocação muito clara de trabalho, a gente pode ter parceiros que estão oportunizando, né, fazendo um esforço enorme para aquilo ali sair do papel, mas se a gente não tem esse engajamento, isso fica difícil. Então o Sebrae estica a mão dele até onde dá, né? O Cibei está aqui esticando a mão dele, Fernando, né, o consultor que está aqui conosco nessa empreitada, também está se dispondo a fazer um trabalho diferenciado, mas vocês, empresários, também têm que acreditar e colocar a mão na massa, né? O Fernando traz bem claro essa necessidade horizontal, de participação sistêmica de todos os colaboradores, mas o empresário, né, é que cheira o terreno, é que conhece a causa, é que de fato pode fazer a diferença. Então, diante de tudo, né, isso sinaliza muito aqui hoje a presença de vocês, até quase já 9 horas da noite, mostrando o mínimo de escuta, né, conosco com relação ao que a gente quer apresentar. Então, todo o trabalho que está sendo feito aqui pelo Ângelo, nesse processo aí também do Move Mais, ele é válido e ele serve de base para tudo que a gente quer propor aqui durante esse trabalho do Mais Indústria. Nós estamos lá hoje em Belo Horizonte, nessa unidade, né, Indústria, Comércio e Serviço, com esse desafio, de fato, de dar esse suporte para as pequenas indústrias do nosso estado. Então, o programa que nós estamos aqui apresentando para vocês hoje, pessoal, ele tem como objetivo, de fato, inserir essas indústrias de forma mais competitiva, mais sustentável, em busca desse aperfeiçoamento na parte de gestão, na parte de operação, que o Fernando bem trouxe, nessa parte de sustentabilidade, que é algo que tem uma correlação muito forte com a indústria. Quando a gente está falando de sustentabilidade, né, aspectos ambientais, aspectos econômicos, né, aspectos sociais, principalmente aquelas indústrias que hoje que ofertam, né, o seu serviço, o seu produto para grandes empresas. A gente está falando muito da questão do ESG, e não achem que a questão do ESG não vai chegar na pequena indústria, porque vai, principalmente para aquelas que fazem parte da cadeia de valor de grandes empresas. Isso está cada vez mais explícito, mais necessário, então isso tem que ser algo a ser trabalhado por você de forma madura e profissional. E acesso a mercados, né, inovação, prospecção de novos modelos de negócio, de novos clientes. Eu vendo para o B2B, vendo para o B2C, qual que é o melhor canal de venda, isso tudo está atrelado aí a acesso a mercados. Então o programa, ele de fato é um programa aprofundado e que exige realmente de você, empreendedor, uma dedicação. Então assim, sem muitas delongas, né, a ideia aqui é mostrar para vocês esse passo a passo, o que é que o programa de fato oportuniza, contempla, quais são as principais dores e necessidades que vão ser trabalhadas e, como eu disse, né, levando em consideração aquilo que até então já foi construído. Né? Tudo que está sendo discutido com vocês, ele vai ser agora tratado na prática. E não necessariamente a dor de um é a dor do outro. A gente está com algumas dimensões que são as dimensões estruturais desse projeto, mas, por exemplo, em finanças, a dor de um pode ser relacionada a capital de giro, a controles financeiros, a do outro está relacionada a alavancar o negócio, fazer novos investimentos e como é que isso tem que fazer uma projeção. Então, essa priorização, ela vem a partir desse momento, que não é o mesmo diagnóstico que foi feito, né, nesse ano passado com vocês, entre período de junho a dezembro, mas aqui é uma coisa ainda mais aprofundada, já pensando num plano de ação prático. Então, vai ter uma escutativa, né, a equipe da YLIN vai estar disponível para esse momento. Numa sequência após esse diagnóstico, nós teremos a primeira fase, né, que na verdade será a segunda, que é o momento aí de trabalhar essa estruturação de gestão financeira, discutindo todos esses aspectos relacionados à precificação, a giro, né, a controles financeiros, a investimento, a estoque. Passada a etapa 2 de estruturação de gestão financeira, o programa entra na etapa de vendas. Um dos gargalos, né, buscar novos mercados, onde eu estou buscando trabalhar isso com vocês. E porta adentro a ideia é fazer essa construção metodológica. Quais são as melhores ferramentas para construir um plano de vendas? E não só um plano, como também canais, a questão do pós. Né, que é uma coisa que o Jefferson trouxe muito latente no diagnóstico, que as indústrias, em sua maioria, não trabalham pós-venda da maneira que deveria. Né? Pós-venda é relacionamento, é fidelização do seu cliente. Como que eu fecho essa conta? Não adianta eu só vender. A gente trabalha muito também no Sebrae no mercado de energia. E eu não sei aqui, por exemplo, quem tem energia solar fotovoltaica em casa.
Mas hoje, a figura do integrador, que é quem hoje faz essa montagem, instalação de um sistema de energia solar na casa das pessoas, está passando por um processo muito crítico, que é principalmente com relação ao mercado de pós-venda. As pessoas estão preocupadas somente em vender, mas não em dar toda a manutenção, dar o respaldo, dar a garantia. Como é que fica isso no mercado da indústria? Né? Como é que a gente vai trabalhar isso? Então, será contemplado aí no módulo 3. A etapa 4, nós estamos falando do processo de padronização e inovação de todo o processo produtivo. Como é que está a minha operação? Né, o Fernando falou muito da questão de indicador, né? Então, como é que anda lado a lado a questão de você ter bons processos padronizados e que é possível metrificar se aquilo está bem ou não amparado, né? Se está bem ou não controlado, você está utilizando da forma correta, você tem um fluxograma, né? Você tem uma definição de papéis e responsabilidades, onde é que começa uma atividade, onde é que termina para uma outra iniciar. Hoje, a programação da sua produção é uma programação sob demanda ou você já tem uma produção minimamente com estoque, se chegar um pedido de urgência? Então, tudo isso vai ser trabalhado na etapa 4, que a gente inclusive considera como uma das que vai ter maior adensamento de horas, porque é a prática, né? É o consultor, muitas vezes, ele vai estar ali só olhando, né? Vendo ali o que tem atividade de valor agregado, o que não tem atividade de valor agregado, o que eu consigo diminuir aqui de tempo de produção, né? Como é que está essa sinergia entre as áreas, a fim de atender meu cliente no tempo, na hora e no lugar certo. Né? Então, a etapa 4 traz muito bem isso. E a etapa 5, é o que eu disse lá no início, a questão da sustentabilidade. Então, como é que está a questão de gerenciamento de resíduos sólidos na minha empresa? Hoje eu trabalho com uma questão de economia circular, né? Como é que está essa questão do desperdício? Isso é priorizado? Eu consigo mensurar os meus desperdícios frente aos meus gastos financeiros? Ou não? Isso já faz parte do processo e eu não estou me importando diretamente com isso? Será que todas as empresas que hoje são licenciadas ambientalmente? Então, são possibilidades, não significa que serão tratadas em todas as empresas as mesmas coisas, são possibilidades que serão discutidas de acordo com aquilo que deve ser priorizado na etapa aqui 1, que é a etapa aí desses alinhamentos, né, dessa escuta, desse diagnóstico. No final desse processo, pessoal, a ideia é que a gente tenha como comparar. Nós fizemos um diagnóstico pontual com vocês, com o objetivo de entender a maturidade que essas empresas aqui hoje estão. Mas agora é o momento que a gente vai ter o diagnóstico que a gente denomina no Sebrae como um T0, né, é um retrato momentâneo agora de como é que essas empresas estão, e depois, ao longo desse processo, a gente quer fazer um T1, né, ver o grau de evolução de todos vocês com relação a todas essas dimensões que serão trabalhadas. E a cereja do bolo desse trabalho, que foi o principal ponto que o Fernando trouxe na apresentação dele, está relacionado a indicador. Está relacionado à questão da metrificação. Né? Se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho serve. Então nós teremos um trabalho transversal que vai pegar todos esses módulos de indicadores e resultados. Indicadores esses, que inclusive serão customizados, parte deles de acordo com o segmento, alguns indicadores fazem mais sentido para algumas indústrias do que para outras, mas nós teremos alguns indicadores que eles serão globais, né? Até mesmo para a gente ver uma visão enquanto grupo, né? Como que as empresas da indústria de Itajubá estão com relação à parte de produtividade, à parte de qualidade, à parte de sustentabilidade. Esses são indicadores que eles são transversais, independente do segmento. Né? Ou eu tenho práticas sustentáveis no meu negócio, ou eu não tenho. Ou eu tenho um trabalho que denomina qualidade, né, conformidade com os meus produtos, ou eu não tenho, independente do segmento. Isso é algo que a gente consegue medir de forma transversal e o programa ele vai trazer. Então, para cada um desses módulos, nós temos uma carga horária determinada. Né? É claro que a teoria ela é muito diferente da prática. Às vezes o Fernando, junto com a equipe dele, vai entender que dentro do módulo 4 do módulo 5 precisa ter um reequilíbrio aqui nessa indústria, porque ele está precisando de maior tempo dedicado na parte de operação. Até porque 50% das empresas que participaram do diagnóstico tem um déficit altíssimo com relação à parte operacional. Então, será que eu posso priorizar? Com certeza. A prática, a gente quer ver vocês tendo uma lucratividade, tendo um aumento da carteira sua de clientes, é prospectando o mercado para além do que vocês têm hoje, diminuir a dependência de um fornecedor. Será que se determinado fornecedor, eu trouxe muita questão da curva ABC, né? 80% do meu faturamento pode estar concentrado em 20% dos meus clientes. Isso é um risco altíssimo. Porque se amanhã ou depois aquele cliente não fechar mais pedido comigo, como é que fica a minha competitividade? Então, isso aqui a gente vai trabalhar de forma muito flexível, mas é um norteamento para que o programa rode da maneira mais excelente que a gente espera. Então, são 2 horas iniciais desse diagnóstico. Numa sequência, nós teremos 4 horas coletivas. Entendam essas horas coletivas como momentos introdutórios de nivelamento de conceito e de troca até entre vocês. Ah, mas fulano é meu concorrente. Pessoal, para a gente conseguir evoluir, muitas das vezes a gente tem que desprender de algumas questões, inclusive da vaidade. Então nós teremos alguns momentos de conexão entre as empresas, mas de fato, a parte estratégica, abrir os seus números, isso vai acontecer durante as consultorias. Então serão 8 horas individuais de consultorias financeiras. Na parte do módulo 3 são 6 horas coletivas, mais 12 horas individuais, que é a parte, de vendas, canais, negociação e pós-vendas. Na parte de processos e padronização, nós estamos falando de 80 horas, de dentro da empresa com vocês, trabalhando todos os aspectos práticos e operacionais.
E na parte também de sustentabilidade, nós estamos falando de 80 horas dedicado a criar todos os planejamentos e priorizações com vocês. No final desse processo, a gente fecha com o diagnóstico fazendo esse T1. E a etapa aqui de indicadores são 24 horas por empresa. Se o programa ele tem uma durabilidade de 12 meses, nós estamos falando de 2 horas por mês de um trabalho de gestão de indicadores para ajudar vocês a construírem todo esse planejamento de alcance dessas metas que serão estipuladas no programa. Bom, aqui um resumo mais detalhado, né, dos nomes, das temáticas de cada uma dessas atividades. Como eu disse anteriormente, cada módulo aqui nós temos a introdução com um workshop no formato online, mais de nivelamento de conceitos. Então, vou pegar um exemplo do módulo 2, nós temos o workshop de gestão financeira na indústria, seguido de uma consultoria, né, de 8 horas por empresa, dividida em 3 encontros para trabalhar precificação, tributação, controles financeiros. Assim, na sequência, a etapa de vendas, ela também tem workshop de canais de vendas para a indústria, seguido dessas consultorias sobre vendas, negociação, canais pós-vendas, com 8 horas por empresa. E essa sequência a gente passa. O que eu queria realmente frisar aqui é com relação a essa customização, essa flexibilidade, porque na etapa 4, uma empresa quer trabalhar muito forte a questão do Lean, né? Produção enxuta, diminuição de gastos, melhoria da questão da padronização e processos. Outros querem melhorar a questão do planejamento da sua produção, o controle, o layout da produção. Então isso aqui realmente vai ser estruturado de acordo com as necessidades e prioridades que foram apresentadas lá na etapa 1. Bom, pessoal, resumidamente, nós estamos falando de um programa onde cada uma das indústrias receberá 184 horas individuais de capacitação, de orientação, 24 horas individuais de indicadores, que eu realmente reforço que é o diferencial. Né? A Lean tem uma expertise enorme com relação a desenvolvimento de dashboards, né? A construção de dados. Hoje, no mundo tão informatizado que a gente vive, se nós não temos esses números de forma dinâmica, visual e fácil para tomar a decisão, dificilmente realmente você consegue tomar um caminho, né? Ou entender de fato qual o momento que a sua empresa se encontra. Você tem muita analogia que o Gerson fez com relação ao carro, né? Você não tem um carro ali com um painel claro e conciso com você ali sobre o status, onde você está, a velocidade que você está, qual a autonomia do carro, você não sabe onde é que você chega. Né? E a ideia é fazer um trabalho bem amadurecido nesse sentido. Questões coletivas são 20 horas, e aí a ideia é que no final de tudo isso a gente faça um evento, né, de reflexão, de encerramento, para celebrar os resultados. Eu espero que daqui 12 meses a gente possa falar para o Senai e para o mercado que a gente de fato conseguiu transformar para melhor as indústrias de Itajubá, né, que melhoraram seus números, que alcançaram mais clientes, né, que desenvolveram mais com relação a delegar as atividades, que o empreendedor que antes estava numa visão mais operacional agora está numa visão mais estratégica, mais de articulação, como técnico, né, Fernando? E aí nós estamos falando então, pessoal, de um cronograma de 12 meses, mais ou menos debruçado dessa forma, né? Um mês inicial nós estamos falando desse diagnóstico, depois 2 meses dedicados à parte financeira, mais 2 meses da parte de vendas, temos uma missão no meio que nós vamos falar mais para frente, gestão de indicadores, diagnóstico e esse evento de encerramento. Bom, resumidamente, né, esse diagnóstico ele vai trazer todos esses aspectos que eu disse, gestão, sustentabilidade e processo produtivo, desdobrado em cada uma dessas subdimensões, porque a ideia é que a gente consiga entender se em cada uma dessas etapas, como é que vocês se encontram. Então, por isso que a gente está falando dessa diferença do diagnóstico que foi aplicado ano passado. Esse kickoff que nós iremos fazer com vocês agora é para entender cada um se está em determinada dimensão na fase ainda de planejamento, né, ainda não tirou aquilo do papel, aquilo não acontece na empresa de maneira tão clara, tão definida. Se, por exemplo, na etapa de processo produtivo, ela acontece já não só da fase planejada, mas ela já é executada, mas ainda assim, sem ter os insights, as informações tão claras para tomar decisões mais avançadas com relação a isso. Se a partir da execução você já coleta dados com relação àquela dimensão, então o caso de processo, eu produzo e tenho informações com relação à minha produção, a ponto de eu começar a tomar algum tipo de decisão, avaliação em cima disso. Ou não, aquilo já está ambientizado, disciplinado, enraizado, enquanto metodologia, ferramenta, e faz parte da minha rotina, não está só na minha cabeça. Se eu sair da empresa hoje ou amanhã para resolver alguma coisa, o meu colaborador consegue tomar todas as rédeas ali e seguir em frente, porque aquilo já é parte, né, operacional e processual da empresa. Bom, nós temos uma ferramenta que vai ser utilizada nesse processo de indicadores, que é o Focus, a plataforma que o Sebrae tem de gestão de resultados, bem intuitiva, e o consultor nesse processo vai estar sempre com as empresas desenvolvendo e utilizando elas. Esses são os indicadores que nós teremos durante o programa, que são inerentes a qualquer tipo de indústria, e obviamente aqueles que serão customizados com vocês serão trabalhados de forma individualizada, mas nós estamos falando de produtividade, lucratividade, qualidade e sustentabilidade.
Resumindo, nós estamos falando de um programa que tem como objetivo reduzir os custos da indústria de vocês e, por consequência, buscar esse aumento de vendas. Aumentar a produtividade, né, analisando essa questão de capacidade produtiva, máquinas em ociosidade, tempo de produção, questões relacionadas à manutenção preditiva, corretiva, tudo em busca da questão do aumento da produtividade. A melhoria da qualidade dos produtos e serviços, ampliar a carteira de clientes de vocês, fazer com que eles se tornem mais sustentáveis, né? Essas políticas da ESG têm muito fortes nesse sentido. E, por fim, é dinheiro no bolso, né, pessoal? A gente está buscando cada vez mais aumentar a lucratividade. Bom, resumidamente, para fechar esse programa aqui em Itajubá, como eu disse, né, você vai ter uma série de limitações orçamentárias, fazendo um esforço enorme para dedicar um programa exclusivo para o setor industrial aqui. Nós precisamos de minimamente 10 empresas para esse programa de fato conseguir ser viável. Nós temos o diagnóstico inicial final, gestão de indicadores do da jornada, totalizando aí, entre workshops e consultorias mais de 3.000 horas de consultoria, né, somada a todas as empresas participantes. Então, assim, nós estamos falando de um programa de fato complexo, profundo e sistêmico. Cada empresa vai receber 218 horas individuais, né, 22 horas coletivas. E o programa ele é dedicado às indústrias que estão aí entre as micro e pequenas empresas e as empresas de pequeno porte, ou seja, que faturam até 4,8 milhões de reais anualmente. Um programa de duração de 12 meses. E aí teremos também durante todo esse processo alguns encontros de transbordamento. O que seriam esses encontros? São momentos onde a gente vai trazer assuntos que não necessariamente estão desenhados na jornada. Até mesmo para movimentar essa questão da governança industrial aqui, para trazer um assunto de extrema relevância. Então, olha, não discutimos nada sobre indústria 4.0. Será que esse encontro de transbordamento pode servir para isso? Indústria 4.0 faz parte da realidade da pequena indústria? Queremos discutir alguma questão com o sindicato, envolvendo o Sebrae, pensando que já tem outros projetos. Pode fazer sentido nesse momento? Pode. Então, esse momento é um momento de respiro que o programa vai trazer. Com relação ao investimento, pessoal, esse programa ele sai por R$ 28.571 por empresa participante. Então, no valor que a gente somou tudo, questões relacionadas à contratação do prestador de serviço, horas dedicadas da equipe do Sebrae, toda a questão de logística e a questão, de fato, das consultorias que serão realizadas na indústria de vocês, é um programa hoje que sai por R$ 28.571. Você vai, por natureza, sempre busca viabilizar ao máximo projetos como esse, né? E diferente de outras empresas de mercado que têm dificuldade de dar esse subsídio, né? O Sebrae tem como essência realmente ajudar o pequeno negócio. Hoje, especialmente hoje, nós estamos conseguindo subsidiar 65% desse programa para aquelas indústrias que fecharem. Ou seja, R$ 18.571,15 o Sebrae vai estar subsidiando para as indústrias que quiserem participar do programa Mais Indústria. Para a indústria, para a micro e pequena indústria, esse programa hoje sai por 10 vezes de R$ 999,98. Ou seja, né, R$10.000 dividido de 999,98 de 10 vezes para vocês aí no boleto ou no cartão de crédito. 230 horas dividido por quase R$10.000, vamos arredondar para a conta ficar fácil, vocês estavam pagando R$ 43,47 o valor da hora. Quem aqui já contratou um consultor para dentro da sua empresa? Levanta a mão. Quem já contratou? Alguém tem uma referência de valor hora que vocês pagavam para um consultor? Para falar? Muito mais caro? 5 mil por dia. Nós estamos falando de um programa onde vocês vão pagar R$ 43,00 a hora. 230 horas durante 12 meses de trabalho. Tá bom para vocês? Faz sentido? Bom, então pessoal, somente hoje nós vamos fazer uma condição especial. Você vai, não é bom de Ricardo Helena, somente hoje. Pessoal, eu estou jogando aberto para vocês aqui. Aberto. Vocês já receberam 65% de subsídio. Existe uma feira em Caxias do Sul, que é organizada pelo Sebrae do Rio Grande do Sul, e uma das maiores referências quando o assunto é cadeia industrial, energia e inovação. Alguém já ouviu falar na Mercopar? Nosso colega já ouviu falar. A Mercopar, ela existe há 33 anos. Aqui são alguns dos números dela. São mais de 500 milhões de reais feitos em negócios durante a Mercopar, com mais de 600 expositores e 39 mil visitantes. A feira, assim, fenomenal, que no futuro eu espero que a região do sul de Minas possa fazer uma feira como essa para ter esse reconhecimento nacional. Porque hoje é o que acontece em Caxias do Sul, que nem a capital, né, do Rio Grande do Sul. Então, todo o movimento é voltado para Caxias do Sul durante 4 dias. Seria interessante a gente conseguir fazer uma missão levando o público empresarial daqui para fazer negócios lá, entender o que está acontecendo de tecnologia, de inovação, participar de uma rodada de negócio. Não fazendo ciúme em vocês, mas já fazendo, nós já levamos indústrias de Santa Rita do Sapucaí para expor na Mercopar. Para expor, porque o Sebrae Nacional tem uma arena exclusiva dentro da Mercopar, e dentro dessa arena o Sebrae disponibiliza espaços
para indústrias de todo o Brasil exporem seus negócios, para fazer de fato um negócio que é uma movimentação muito grande de visitantes. Nós tivemos a oportunidade de levar alguns empresários lá. E por que não pensaram disso aqui para Itajubá, a partir dessa sinalização que vocês estão trazendo aí, desse engajamento e participando de um programa onde vocês estão buscando se qualificar mais em relação aos concorrentes e a todo o mercado. Então, hoje, para quem fechar o programa, que já estava bom no valor de R$ 43,00 a hora, o Sebrae vai viabilizar a missão. Então, essa oferta é exclusiva. Apenas para os primeiros 10 inscritos, ou seja, e até amanhã, porque pelo entardecer da hora, nem a maquininha do Sebrae já está mais funcionando, né, Andresa? Nós vamos viabilizar o programa de R$ 9.999,80 por 10 vezes de R$ 849,98. Aqui nós já baixamos mais 15% do valor que estava lá naquele outro slide. E, além disso, vocês irão ganhar uma vaga para a missão com hospedagem e transporte incluso, para essa missão que seria um valor de mais R$ 3.000. Ou seja, essa feira acontece em outubro, né, já está em data marcada, vai ser a 33ª edição. Então, somados 15% daqui, que abaixou de R$ 9.999,80 para 10 de R$ 849,98, mais 3 de bonificação para essa missão, viabilizando para vocês aí hospedagem e alimentação. Desculpa, hospedagem e transporte. Pessoal, resumindo, o valor que vocês pagariam, vocês estão pagando hoje mais 45% de desconto. Nós pensamos demais se valeria a pena fazer isso para vocês, porque assim, já estava numa condição muito especial, mas aqui é o esforço de acreditar numa causa que a gente está pensando que é uma relação mais duradoura, próspera, de um trabalho, de uma região que respira inovação, que respira o setor industrial, e a gente acredita de fato que é um pontapé de um trabalho que vai gerar muito resultado, não só para o Sebrae, mas principalmente para vocês. Quem tiver interesse, aqui está o QR Code, é um formulário objetivo e mais necessário para a gente começar a ter esse relacionamento mais próximo com vocês e sinalizando que vocês querem de fato participar do programa Mais Indústria de Itajubá.